bronze, tragam bronze. Aqueles que têm pedras, traz pedras. Aqueles que têm madeira, traz madeiras. Oferte na sua o quê? Condição. E Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar. Amém? 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alfoge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Amém, queridas? Esse texto aqui eu creio que todos nós conhecemos. Talvez depois do Salmos 23, talvez é o texto mais conhecido da Bíblia. A história de Davi e Golias. A vitória de Davi sobre o gigante filisteu. E esse texto fala disso. Fala do confronto de Davi com Golias. Confronto este, querido, que resultou na vitória do povo de Deus, no povo de Israel. Porém, querido, o que mais nos impressiona, o que mais impressiona nessa história é a ousadia, é a confiança de Davi. Um jovem, querido, inexperiente de guerra, um jovem que não tinha experiências com guerra, mas que não se intimidou, querido, com os insultos deste gigante, com os insultos deste gigante chamado Golias. Querido, quando eu olho para a história de Davi, eu penso em algo. O crente, nós que servimos o Senhor, de igual modo, querido, nós precisamos vencer as batalhas espirituais que nós temos e vencê-las através da nossa o quê? Fé. Através da nossa fé. A Bíblia nos mostra aqui que Davi, esse pequeno guerreiro em estatura, mas um grande guerreiro em fé, um grande guerreiro na dependência de Deus. A Bíblia nos mostra que Davi, ele trava ali uma batalha com esse gigante. Ele trava ali uma batalha contra Golias, esse gigante que estava afrontando o exército de Israel há cerca de 40 dias já. Mas a Bíblia nos mostra que Davi trava essa batalha contra Golias, e a Bíblia nos fala que Davi prevaleceu contra Golias. Querido, e diante desse texto eu quero trazer hoje para nós aqui algumas estratégias para enfrentarmos, querido, as batalhas que nós travamos.
E quero também trazer estratégias para nós vencermos estas batalhas. E a primeira coisa, querido, que eu quero trazer para nós, uma estratégia para nós enfrentarmos, querido, as batalhas que temos nós não podemos nos intimidar pelo poder da aparência. A Bíblia nos mostra que o exército de Israel estava intimidado, querido, com a aparência de Golias. A Bíblia nos mostra que o exército de Israel estava intimidado pela altura de Golias, pela estatura que este homem tinha. Nós não podemos, querido, nos intimidar pelo poder da aparência. A pessoa que deixa se impressionar, querido, pela aparência, ela é vencida, querido, pelo desânimo. E foi isso que aconteceu com o exército de Israel. O exército de Israel, ele se deixou levar pela aparência, pelo tamanho, pelo porte físico do guerreiro, pelo porte físico de Golias. E a Bíblia nos mostra que o exército de Israel foi tomado pelo desânimo. Golias desafiava o exército dizendo: há algum homem aí no meio de vocês que possa lutar contra mim? E o exército de Israel, querido, olhando para a estatura daquele homem, olhando pelo poder da aparência que ele tinha, foram tomados pelo desânimo, e ao ser tomado pelo desânimo, começou a ser sucumbido pelas palavras que Golias proferia contra eles. Querido, se nós queremos encarar, querido, e vencer as nossas batalhas, nós temos que aprender isso. Aprender, querido, a não se intimidar pelo poder da aparência. O Deus a qual nós servimos, o Deus a qual nós professamos a nossa fé, querido, é um Deus, querido, que peleja por nós. É um Deus que luta as nossas batalhas, que luta as nossas guerras. Aleluia. E Ele tem todo o poder para nos levar a vencer, querido. Você crê nisso? Quantos crê, diz aleluia? Quantos crê, diz glória a Deus? Fala assim: Senhor, eu creio que o Senhor tem todo o poder para me levar a vencer. Amém, querido? Segunda coisa, querido, para nós enfrentarmos as nossas batalhas, nós não podemos temer os desafios. Nós não podemos temer os desafios, queridos, que aparecem diante de nós. Davi, querido, não temeu encontrar-se com um gigante Golias. Pelo contrário, quando Davi chega ali, e Davi vê a situação, Davi olha e fala assim: quem é este filisteu? Quem é este incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? Ou seja, e ali diante daquela situação, a Bíblia diz que Davi se volta para Saul e diz assim: o seu servo irá e vai lutar contra esse gigante. Davi não temeu o quê? Os desafios. Querido, nessa vida, nós teremos desafios quase que sempre. Nós teremos desafio quase que todos os dias, e nós não podemos temer os desafios. Os desafios, querido, que vêm contra nós, são desafios, querido, que servem, querido, de degraus, para que nós possamos crescer na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual. Olha só a vida de Davi, querido, a vida de Davi, o patamar de Davi mudou, querido, após a vitória contra o filisteu.
Lembra como que as mulheres de Israel cantaram? Saul matou milhares, mas Davi matou o quê? 10 milhares. Ou seja, Davi passou a ser visto, Davi passou a ser visto de uma outra maneira. Então nós não podemos temer os desafios que nós temos, querido. Terceiro, nós precisamos ter visão espiritual. Davi foi a única pessoa naquele momento, querido, que teve visão espiritual. Davi foi o único, querido, diante daquela situação, que teve visão espiritual. Quando Davi viu toda a situação, Davi falou: eu vou lá e vou lutar. E qual é o prêmio para aquele que vencer esse gigante? E olha que o prêmio era bom, irmãos. Dava para encarar o Golias. Mas ninguém quis. Mas Davi teve visão espiritual. Quem venceu o gigante vai casar com a filha do rei. Quem vencer o gigante, sua família vai ser livre dos impostos. Davi, naquela hora, quando ficou sabendo disso, falou: eu estou dentro dessa luta. Eu estou dentro dessa batalha. Visão espiritual, querido. Aleluia. Quantos estão entendendo, diz glória a Deus. Quantos estão entendendo, diz aleluia. Então Davi, ele teve visão espiritual. Querido, para nós encararmos as batalhas, querido, para nós enfrentarmos as batalhas que temos, nós precisamos ter visão espiritual. Nós não podemos temer os desafios e nós precisamos ter visão. E Davi tinha. Por isso venceu o gigante. Por isso venceu Golias. Amém, queridos? Agora, querido, eu quero falar com você de estratégias para nós vencermos as batalhas. Primeira coisa, nós precisamos usar a melhor arma que nós temos. A melhor arma que Davi tinha, querido, que ele possuía e que ele sabia usar, querido, com maior habilidade, que ele sabia usar com maestria, era uma funda. Quando Davi falou que ia lá lutar contra Golias, a princípio Saul não queria que ele fosse, mas Saul viu que Davi estava determinado, que Davi não estava temendo o desafio. Saul a princípio quis colocar em Davi a sua armadura, vestir em Davi a sua armadura, querido, de guerra. Mas Davi por um momento até, querido, vestiu a armadura de Saul. Mas eu creio que naquele momento o Espírito de Deus soprou em Davi e falou assim: Davi, essa não é a melhor arma que você tem. A melhor arma que você tem é a sua funda. Você não precisa da armadura de Saul. O que você precisa é aquilo que você sabe usar com habilidade. Davi então, querido, pegou a sua melhor arma, que era a sua funda, e partiu em direção, querido, ao gigante. Uma arma, querido, que aos olhos naturais parecia algo insignificante. Era algo, querido, simples, mas Deus potencializou, querido, aquilo nas mãos de Davi, porque Davi sabia usar, porque era a melhor arma que Davi tinha, e Deus potencializa aquela arma. Eu quero dizer algo para você nessa noite, diante das batalhas que você tem, para você vencer, você precisa usar, querido, as melhores armas que você tem. Como Davi usou uma funda, e com aquela funda derrotou o gigante Golias. Segunda coisa, querido, para você vencer as suas batalhas, você precisa, querido, liberar palavras de poder.
Você precisa liberar palavras proféticas. Você precisa liberar palavras de poder. Quando Saul viu Davi, querido, com uma funda na mão, com um alfoge, querido, ali cheio de pedras, a Bíblia diz que Golias olha para Davi e diz: por um acaso eu sou um cão para você vir contra mim com paus e com pedras? E a Bíblia diz que naquela hora, Saul libera uma palavra, querido, de maldição, amaldiçoou Davi, mas Davi não se intimidou, pelo contrário, Davi proferiu palavras de poder contra Golias. Davi se volta para Golias e fala para ele assim: hoje mesmo te darei, hoje mesmo darei a sua cabeça aos cadáveres, a sua cabeça às aves dos céus, hoje mesmo. Davi começa a liberar palavras de poder contra Golias. Meu irmão, para nós vencermos as batalhas que nós temos, nós precisamos aprender a fazer isso, a liberar palavras de poder, a liberar palavras proféticas, a liberar palavras abençoadoras, a liberar palavras de vitória, palavras, querido, de fortalecimento. E às vezes o que acontece, querido, com muitas pessoas, é que no momento da batalha, querido, ele começa a questionar, ele começa a murmurar, ele começa a usar palavras, querido, de murmuração. Davi não. Davi olha e fala assim: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Palavras de poder. Hoje mesmo vou arrancar a sua cabeça. Palavras de poder. Amém, queridos? Outra coisa que Davi nos ensina, para nós vencermos as batalhas, nós precisamos antecipar o inimigo. No texto que nós lemos, queridos, se eu não me engano, no versículo, acho que no versículo 40, olha só, vamos lá de novo. Olha só. Versículo 46, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei, cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus, aos animais selvagens, a terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aí o versículo 48 diz assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu a linha de batalha para enfrentá-lo. Oh, meu irmão, Davi não ficou esperando o gigante. Davi, querido, antecipou o inimigo. Davi correu para a linha de batalha, meu irmão. Davi, ele antecipa ao gigante. Amém? Não fique, querido, de braços cruzados, não fique esperando, vendo a situação e ficar ali, querido, acomodado, esperando. Faça como Davi, antecipe o seu inimigo, antecipe, querido, a situação, querido. Davi correu em direção à linha de batalha para vencer o gigante. E por último, querido, Davi nos ensina algo. Davi nos ensina que nós precisamos de estratégias. Nós precisamos usar a nossa melhor arma, nós precisamos liberar palavras de poder, nós precisamos antecipar o inimigo, mas Davi nos mostra que nós precisamos depender de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos depender de Deus. O grande segredo do triunfo de Davi contra Golias,
O grande segredo, querido, da vitória deste pequeno guerreiro contra esse grande gigante, querido, foi a dependência dele em Deus. Davi, querido, dependia totalmente do Senhor. Como eu falei, Davi pega a sua funda, Davi pega ali algumas pedras, aquilo que ele sabia usar muito bem, mas Deus potencializou aquilo nas mãos de Davi, porque Davi dependia do Senhor. Davi dependia de Deus para vencer, queridos, os desafios que ele tinha. Davi dependia de Deus para vencer as batalhas que ele tinha. Tanto é que quando ele, querido, decide lutar contra o Golias, a Bíblia diz que Davi se volta naquele momento para o exército de Israel e falou assim: o Senhor já me deu vitória contra o leão, o Senhor já me deu vitória contra o urso, e o Senhor me dará vitória contra esse gigante. Davi dependia de Deus, dependia do Senhor. Use as suas melhores armas, libere palavras de poder, antecipe os seus inimigos, mas dependa de Deus, dependa de Deus. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Meu irmão, se nós nos colocarmos diante de Deus dessa maneira, dificilmente, querido, dificilmente você vai ficar sem vitória diante das suas batalhas. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Aos olhos naturais parecia impossível Davi vencer Golias. Mas a Bíblia nos mostra que com uma pedra Golias caiu. E quando Golias caiu, a Bíblia diz que Davi corre em direção ao gigante, tira a espada do próprio gigante e com a espada do próprio Golias corta a cabeça de Golias. Aleluia, meu irmão. Meu irmão, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Então dependa dele, dependa do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui tem batalhas? Quem tem aqui como eu? Quem tem um gigante aí para vencer essa semana, pisca os olhos. Dependa do Senhor, querida. Amém? Feche os seus olhos agora. Queria que você começasse agora a liberar palavras de poder como Davi liberou, querido. Queria que você começasse a liberar palavras agora em nome de Jesus. Você vai orar e vai declarar em nome do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a liberar palavras, querido, de vitória. Começa a liberar palavras de poder. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos em Teu nome. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Deus, que Tu és o Deus do impossível. Tu és Deus que nos leva a vencer as batalhas. Senhor, em nome de Jesus, como Davi venceu Golias, nós cremos, ó Deus, eu creio, Deus, que nós podemos, ó Deus, vencer todas as batalhas que temos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore, meu irmão, ore em nome do Senhor, ore em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, oramos em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus. Oh Ralabashiri Biricanta Lalalabás, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelo meu irmão, Senhor, eu oro pela minha irmã. Senhor, ministra em nome de Jesus na vida deste irmão, desta irmã. Senhor, nós ministramos em nome do Senhor. Ore, meu irmão, continue orando, continue orando, continue orando, continue orando em nome de Jesus. Oh, enquanto a
equipe de louvor ministra. Ora em nome do Senhor. Ora em nome do Senhor. Oh, ralabashiri biricanta lalalabas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore. Oh Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos, meu irmão. Profetiza. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Oh Deus. Na presença Ralabashiri biricanta lalalabas. Em nome de Jesus. o seu corpo e o seu sangue derramou. Em nome do Senhor Jesus. Assim eu luto minhas guerras. Oh, querido. Há uma mesa preparada para mim. Oh Senhor, em nome de Jesus. Na presença dos que estão contra mim. Oh Deus. O seu corpo e o seu sangue derramou. Assim que eu luto minhas guerras. Oh, adore o Senhor, querido. Eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Levante as suas mãos. Repita comigo, fala: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu dependo do Senhor. Senhor Jesus, e eu creio que o Senhor me levará a vencer todas as batalhas que eu tenho. Senhor Jesus, eu dependo do Senhor. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Queridos, quarta-feira, nós estamos na quarta-feira alcançando as promessas. Não falte, esteja aqui conosco de quarta-feira, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.